Olá pessoal, tudo bem? Diante do enredo judicial confuso, intrincado, envolvendo o ministro-presidente Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Alexandre de Moraes e também a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, decidimos fazer esse vídeo para abordar a questão do ponto de vista jurídico, portanto, a análise jurídica do imbróglio que aconteceu no Supremo Tribunal Federal nesse abril de 2019. Então, se você quer entender, afinal de contas, o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal com a instauração do inquérito pelo presidente do STF, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida aqui, comente, mas cuidado. Cuidado ao tecer comentários, pois ainda que tenham mudado os inquisidores, as fogueiras continuam acesas. Diante de notícia de supostas fake news praticadas contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, esse mesmo baixou a portaria GP 69 de 14 de março de 2019 e determinou a instauração do inquérito 4.781 para apurar eventual prática de crime político previsto no artigo 26 da Lei 7.170 de 1983, a Lei de Segurança Nacional, em razão de eventuais crimes de calúnia e difamação envolvendo a sua própria pessoa. Designou, aliás, como presidente desse inquérito o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, diante disso, continuou a realização do inquérito, determinando a realização de diligências investigatórias, como, por exemplo, restrições na revista Cruzoé e no site Antagonista. O inquérito teria sido instaurado com base no artigo 13, inciso 1, bem como artigo 43, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, tomou ciência da instauração desse inquérito e promoveu o seu arquivamento, ou seja, a promoção de arquivamento do inquérito que foi instaurado pelo presidente do STF. O ministro Alexandre de Moraes, diante dessa promoção de arquivamento, ele indeferiu integralmente esse arquivamento do inquérito e continuou com as diligências. Posteriormente, com a manifestação dos ministros Marco Aurélio e também do decano, ministro Celso de Mello, manifestações públicas criticando as restrições aos órgãos de imprensa, o ministro Alexandre de Moraes, justificando que os autos da delação premiada no outro inquérito que tramita eventualmente na Lava Jato, que já estavam juntados aos autos do inquérito instaurado pelo presidente, ele revogou as medidas restritivas da imprensa, que alguns chamaram de censura prévia. Diante disso, o inquérito continua instaurado. A luz, ou melhor, o dia se fez noite e o quadrado redondo. Mas nós aqui temos que analisar do ponto de vista jurídico. É o que vamos ver. Antes de abordar a questão fulcral, que foi a instauração do inquérito judicial pelo presidente do STF, temos que compreender de forma sucinta a investigação preliminar no processo penal brasileiro. A persecução criminal no Brasil pode ser subdividida em 3 fases básicas: investigação preliminar, processo penal, movido por meio da ação penal, e a fase de execução penal, que deve observar o disposto na Lei 7.210
de 11 de julho de 84, a LEP, a Lei de Execução Penal. A investigação preliminar no Brasil tem o objetivo de fornecer os elementos necessários para que a ação penal pública ou de iniciativa privada possa ser proposta. Em geral, a investigação preliminar é realizada sob a presidência do delegado de polícia, da autoridade policial. Podemos, então, rapidamente conceituar o inquérito policial como um procedimento de natureza administrativa, de cunho investigatório e caráter inquisitivo. Trata-se, portanto, de um conjunto de diligências realizadas sob a presidência da autoridade policial com o objetivo de apurar a infração penal e sua respectiva autoria, com o propósito imediato de fornecer elementos necessários para que o competente autor da ação penal pública ou de iniciativa privada possa oferecer a denúncia ou a queixa-crime. Portanto, o inquérito policial, regulado nos artigos 4º a 23, todos do Decreto-Lei 3.689 de 1941, ou seja, o CPP, complementado pela Lei 12.830 de junho de 2013, o inquérito policial presidido sempre por uma autoridade policial estadual, delegado de polícia civil ou autoridade policial federal, delegado de polícia federal, tudo conforme artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. No entanto, outras modalidades de investigações preliminares existem no nosso país. O parágrafo único do artigo 4º, inclusive, prevê a possibilidade de que outras autoridades administrativas possam presidir investigações preliminares no processo penal. Exemplo disso é a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, prevista no parágrafo 3º do artigo 58 da nossa Constituição Federal, que é uma investigação preliminar que investiga fatos determinados e é presidida por parlamentares no âmbito do Congresso Nacional ou até mesmo de outras instâncias legislativas. As CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito, estão regulamentadas pela Lei 1579 de 1952, bem como pela Lei 10.001 de 2000. Mas não é só. Existe, por exemplo, o próprio IPM, o Inquérito Policial Militar, presidido por uma autoridade policial militar para apurar eventual crime militar em tempo de paz ou de guerra, conforme artigos 9º a 22 do Decreto-Lei 1002 de 1969, ou seja, o Código de Processo Penal Militar. Mas não é só, existe, por exemplo, o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é um procedimento de investigação preliminar presidido pelo Ministério Público, por promotores de justiça no âmbito estadual ou por procuradores da República no âmbito da União, no âmbito federal. O procedimento investigatório criminal decorre dos poderes implícitos que possui o Ministério Público, conforme artigo 129 da nossa Constituição, e atualmente estão regulados pela Resolução número 181 de 2017. Resolução número 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas existe também a figura famigerada, polêmica, do inquérito judicial, conforme prevê o parágrafo único do artigo 33 da Lei Complementar 35 de 14 de março de 79, ou seja, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Quando eventualmente uma infração penal envolver um magistrado ou eventualmente até um membro do Ministério Público, o presidente da investigação preliminar, nos termos do parágrafo único do artigo 33, será um desembargador distribuído conforme as regras do regimento interno do tribunal. Então a investigação, a coordenação dos atos de investigação, das diligências que devem ser realizadas, no caso de suspeita de crime praticado por magistrado, será um desembargador, que é hierarquicamente superior ao magistrado. Há muitas críticas sobre isso, alguns vão dizer que não foi recepcionado pela Constituição Federal. No entanto, o parágrafo único do artigo 33 da LOMAN
tem sido aplicado, tem sido observado pelos tribunais em casos que envolvam crimes praticados por magistrados no âmbito federal ou até mesmo no âmbito estadual. Mas o importante salientar aqui que a figura do inquérito judicial ela deve resguardar a imparcialidade. Entendemos que o desembargador que eventualmente presidir esse procedimento investigatório, que ele não deve participar do julgamento colegiado do magistrado que foi investigado. Nesse sentido, os regimentos internos dos tribunais, e o do STF não é diferente, prevê a possibilidade de investigação realizada por membros do tribunal. No caso do Supremo Tribunal Federal, o artigo 43 do regimento interno do STF prevê que o presidente do STF pode determinar a instauração de inquérito judicial, nas hipóteses que sejam da atribuição e competência do Supremo. Eu vou rapidamente ler aqui esse dispositivo para que vocês tenham ideia do que se trata. É o artigo 43 do regimento interno do STF. Ele diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder, na forma deste artigo, ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Parágrafo 2º. O ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do tribunal. Então veja, há previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal da instauração do denominado inquérito judicial, nos casos em que o STF tem atribuição. Agora, vamos compreender aqui como que o inquérito é instaurado em geral. O inquérito policial, veja, inquérito presidido pela autoridade policial. Ele pode ser instaurado nos termos do que prevê o artigo 5º do Código de Processo Penal Brasileiro. Ele pode ser instaurado de ofício, no momento em que o delegado de polícia baixa uma portaria, ou seja, um ato administrativo por meio do qual o delegado comunica a instauração de investigação preliminar. Pode ser instaurado, conforme prevê expressamente a lei, por meio de requisição do membro do Ministério Público, por meio de requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, por meio de notícia de qualquer pessoa do povo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º do CPP, por meio até da representação, no caso de ação penal pública, condicionada à representação da vítima, de requerimento do ofendido, no caso de ação penal de iniciativa privada, e por meio do auto de prisão em flagrante, conforme prevê o artigo 8º, combinado com os artigos 304 e seguintes, todos do CPP. O inciso 2 do artigo 5º, na primeira parte, ele prevê, inclusive, que o inquérito policial pode ser instaurado mediante requisição, veja, mediante requisição da autoridade judicial, do juiz, do desembargador, do ministro do STJ ou até do ministro do STF. Isso está expressamente previsto no CPP. No entanto, seguindo a doutrina mais moderna, e que consideramos acertada, eu vou citar aqui, por exemplo, o professor Aurí Lopes Júnior, o professor Renato Brasileiro de Lima, o livro dele, o curso de processo penal, esse livro azul que está aqui no meu acervo, esses autores, eles dizem o seguinte: respeitando o denominado sistema acusatório, a Constituição Federal adotou o sistema acusatório, em que deve haver uma separação entre a figura de quem julga, a figura de quem acusa e a figura de quem defende. Essa separação deve ser respeitada nos termos do artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição. Então, eles defendem, o que nós concordamos, que essa requisição da autoridade judicial não foi, essa disposição, primeira parte do inciso 2 do artigo 5º do CPP, veja, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Não é nem caso de inconstitucionalidade, porque o CPP é anterior à Constituição. Não foi recepcionada, pois colide diretamente com o sistema denominado acusatório.
Nós concordamos com esse entendimento, com esse afastamento que o juiz deve ter do inquérito, da investigação preliminar. Nós entendemos, inclusive, pela inconstitucionalidade da produção antecipada de provas por meio de requisição judicial, que é o que prevê o artigo 156 do CPP, os chamados poderes instrutórios do juiz. Nós entendemos que o juiz deve se afastar da investigação preliminar. Tudo isso para homenagear o sistema denominado acusatório. Nós não vivemos mais na Inquisição espanhola. Nós devemos respeitar o sistema acusatório. A grande questão aqui é que o que foi realizado no STF não foi a requisição de instauração de inquérito para uma autoridade policial federal, para um delegado de polícia federal. Na verdade, o presidente, o excelentíssimo presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a instauração de inquérito judicial. Bom, se nós entendemos que a figura da requisição, da instauração de inquérito policial, que ela é inconstitucional, ou melhor, que ela não foi recepcionada pela Constituição, o que temos a dizer a respeito do inquérito judicial, ou seja, da investigação preliminar presidida por autoridades judiciais? Se nós analisarmos a redação do artigo 43 do Regimento Interno do STF, eu com a devida vênia, posso dizer que o ministro Dias Toffoli, ele aplicou numa interpretação meramente gramatical. Veja, na perspectiva do regimento interno do STF, não houve ilegalidade por parte dos ministros. Eu explico. O artigo 43 ele diz assim: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta a outro ministro. E o parágrafo 1º ainda dispõe: nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração à autoridade competente. Então veja essa redação aqui. Se foi praticada uma infração penal, vamos imaginar que um advogado que foi fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, que ele tenha praticado o crime de desacato, previsto lá no artigo 331 do Código Penal, ou seja, que ele ofendeu um dos ministros em razão de suas funções públicas. Nesse caso, aplicando gramaticalmente o artigo 43, o presidente do STF poderia instaurar o inquérito judicial com base no parágrafo 1º do artigo 43. Pois mesmo que o advogado não tenha foro por prerrogativa da função, o parágrafo 1º ele é extremamente abrangente e diz que em outros casos o presidente pode proceder da forma prevista no caput do artigo 43 do Regimento Interno do STF. De modo que, do ponto de vista de uma interpretação gramatical, o que aconteceu ali no caso da instauração do inquérito judicial pelo presidente não foi uma ilegalidade. Veja, o artigo 43 autoriza o presidente a instaurar o inquérito quando envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará a outro ministro, mesmo que não sejam aquelas autoridades previstas no artigo 102 da Constituição Federal, presidente da República, os próprios ministros do STF, o vice-presidente e outras autoridades. Mesmo assim, o ministro do STF, o presidente, poderia sim instaurar um inquérito judicial, pois o parágrafo 1º o autoriza a fazer isso. Pois aqui a dicção ou ele pode instaurar o inquérito judicial ou requisitar a instauração para a autoridade competente, o delegado de polícia federal, porque o crime é praticado contra a autoridade federal, os ministros do STF, a competência, portanto, seria da investigação da Polícia Federal, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. Veja, do ponto de vista gramatical, não ocorreu nenhuma ilegalidade no que tange à interpretação do regimento, do mero regimento interno do STF. Ele poderia, como fez, a instauração de inquérito, levando em consideração que eventuais suspeitos, aqueles responsáveis pela revista, pelo site O Antagonista ou a revista Cruzoé, ou até que procuradores da operação, da força-tarefa da Lava Jato poderiam ter vazado, o que caracteriza crime contra a administração pública previsto no artigo 323 do Código Penal, que é o crime de violação de sigilo funcional. Mesmo assim poderia.
Nós discordamos disso. Nós entendemos que o artigo 43 do Regimento Interno do STF, assim como o inciso 2, primeira parte, do artigo 5º do CPP, que eles não foram recepcionados pela Constituição, pois deve-se respeitar o sistema acusatório, conforme constou da promoção de arquivamento da Procuradora-Geral da República, que fez referência à observância do sistema acusatório, separação total da função de julgar, de acusar e de se defender. Essa tríade processual deve ser respeitada. Por isso que esses dispositivos que autorizam a instauração de inquérito judicial, que na nossa posição, com a devida vênia, eles não foram recepcionados ou, se posteriores à Constituição, são materialmente inconstitucionais. A questão é que nada disso foi declarado, ninguém se manifestou, nem no STJ, nem no STF, a respeito desses inquéritos judiciais. Portanto, do ponto de vista gramatical, é possível sim a instauração desse inquérito judicial, mas nós entendemos que ele não foi recepcionado, que o artigo 43 do Regimento Interno, que ele é flagrantemente inconstitucional. Agora, o que poderia ter sido feito pelo ministro-presidente do STF? Assim, seguindo o raciocínio de que o inquérito judicial, presidido por um magistrado, seja qual o grau de jurisdição, que isso é inconstitucional, ou melhor, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, nós podemos nos atrever a dizer qual procedimento deveria ter sido observado pelo presidente do STF. Data máxima vênia. Nós entendemos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deveria ter, na verdade, aplicado o artigo 43, parágrafo 1º, segunda parte, ou seja, remeter os documentos que supostamente indiquem a prática de algum crime, no caso aí, um crime de calúnia com um viés ideológico e político, que poderia gerar crime político, não é? Previsto lá na Lei 7.170, ele deveria remeter esses autos ao Ministério Público, à Procuradora-Geral da República, e até aplicar, nós vamos ler aqui, eu vou até ler o artigo 40 do CPP, que diz o seguinte: quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então nós entendemos o seguinte: deveria enviar ao Ministério Público. Se procuradores da República eventualmente cometeram o crime do artigo 325, se há suspeita disso, e se outras pessoas propalaram as calúnias ou difamações contra a autoridade do presidente do STF, os procuradores devem ser julgados no Tribunal Regional Federal da região em que estão lotados. Portanto, é o procurador da República que vai atuar lá no Tribunal Regional Federal que pode presidir essa investigação, em razão do foro por prerrogativa da função. Os outros indivíduos que propalaram, jornalistas, que propalaram a notícia, que se eventualmente incorreram em crime, algum dos crimes previstos no nosso ordenamento jurídico, com relação a eles, nos termos do inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal, como o crime foi praticado contra o presidente do STF, a competência da Justiça Federal. Essas pessoas não têm foro por prerrogativa da função. No entanto, em razão da regra da conexão, prevista no artigo 78 do Código de Processo Penal, atrai a competência e todos serão julgados no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E isso se há vazamento por parte de procuradores da República. Isso é uma mera suposição, nós não sabemos. Se não há, essas pessoas que não têm foro por prerrogativa da função, essas pessoas, elas devem ser processadas, denunciadas, se for o caso, depois da investigação no Tribunal Regional, para um juiz federal de uma das subseções federais da região em que o processo deva tramitar. Esse é o procedimento que entendemos adequado.
Diante desse entendimento, compreendemos que a promoção de arquivamento do inquérito judicial que foi realizada pela senhora excelentíssima Procuradora-Geral da República, que ela foi acertada. A promoção de arquivamento do inquérito policial, no âmbito da justiça comum estadual, que é a regra, inclusive o que é ensinado nos cursos de direito em geral, segue a sistemática do artigo 28 do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público, recebendo os autos do inquérito policial, compreender que não é caso de oferecimento da denúncia por inúmeras razões, até, por exemplo, por atipicidade do fato, ele deve requerer o arquivamento do inquérito para o juiz competente. Se o juiz concorda, o juiz pode arquivar o inquérito. Se o juiz não concorda, o juiz deve remeter os autos do inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, veja, PGJ, no âmbito estadual. Se o Procurador-Geral de Justiça concorda com o membro do Ministério Público, com o promotor de justiça, então o procurador deverá remeter ao juiz e o juiz é obrigado a arquivar. Se o procurador não concorda com o promotor e concorda com o juiz que o caso não é de arquivamento, nessa situação o inquérito não será arquivado, o próprio procurador pode oferecer a denúncia ou designar outro promotor de justiça que aí estará obrigado a oferecer a denúncia. O procedimento do artigo 28 ele também se aplica no âmbito federal, no âmbito dos procuradores da República. No entanto, lá deve ser observado o disposto na Lei Complementar 75 de 93, lei que trata das organizações do Ministério Público da União. E o artigo 62, inciso 4, ele prevê a Comissão de Coordenação e Revisão. Essa Comissão de Coordenação e Revisão, ela pode promover o arquivamento do inquérito policial. Alguns entendem que essa comissão, que ela tem um papel meramente opinativo, que caberia sempre ao Procurador-Geral da República. No entanto, não é o que tem prevalecido na prática forense. A comissão é que tem feito a promoção de arquivamento nos moldes do artigo 28 do CPP. Agora, lá no caso, a Procuradora-Geral da República, se os jornalistas são os únicos suspeitos, e se futuramente apurado, ficar evidenciado que houve o crime praticado tendo como vítima um membro do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser julgados, como foi dito, se não há uma autoridade com prerrogativa da função, no âmbito da Justiça Federal comum, por um juiz federal, nos termos do inciso 4 do artigo 109 da Constituição. Se trata de crime político, competência da Justiça Federal. Então, nesse caso, o procedimento deveria ser a promoção de arquivamento lá no piso, ou seja, pelos procuradores da República no âmbito da Justiça Federal. Para finalizar esse longo vídeo e essa abordagem desse imbróglio terrível e complexo que confundiu tanta gente, eu gostaria de ressaltar que no nosso entendimento, com a devida vênia, não há nenhum crime de responsabilidade praticado pelos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Haja vista que não há previsão na Lei 1079 de 50, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, que regulamentou o artigo 85 da Constituição Federal, de uma figura típica que se coadune com o caso em análise. Veja, nós não concordamos com o inquérito judicial, entendemos que ele não é constitucional. No entanto, a afirmação de que o ministro do Supremo não poderia designar um outro ministro para a condução do inquérito judicial, ela não pode prosperar com base na redação literal do artigo 43 do Regimento Interno do STF. Pois o artigo 43 prevê que o presidente do STF deve presidir o inquérito. E se não for o caso, o presidente pode, discricionariamente, ele pode designar um outro ministro. Isso está expressamente previsto no artigo 43. Portanto, não tem, no caso do inquérito judicial, que passar por distribuição, ou seja, sorteio, para que seja indicado um ministro por meio do sorteio da distribuição, lá conforme artigo 75 do CPP e Regimento Interno do STF. Não há crime de responsabilidade no nosso humilde entendimento. Era isso que eu gostaria de considerar. Eu espero que tenham gostado do vídeo, ele é longo, mas eu procurei abordar a questão extremamente complexa que ocorreu e que assustou tanta gente aqui.
Só para finalizar, eu gostaria de dizer que não há censura prévia no ato que foi realizado, apesar de considerarmos inconstitucional, pois a censura prévia, nos termos do que dispõe a Constituição, do artigo 5º e artigo 220, salvo engano, o parágrafo 1º, eles tratam da censura que é realizada antes da informação ser publicada. Ali o que ocorreu foi uma diligência restritiva no site O Antagonista e na revista Cruzoé. Portanto, nós entendemos que tecnicamente não é censura. Eu espero que tenham gostado dessa análise jurídica e que fiquem maravilhosamente bem.